Boa noite a todos. Quem está falando aqui é João Itaboraí, do Centro Espírita Irmã Laura. Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo, irmão Rafael Coelho. É um grande prazer, seja bem-vindo, meu irmão Rafael. E nós, então, para iniciarmos nosso estudo da noite, a nossa palestra com o nosso irmão, a gente vai ler uma página do livro Pão Nosso, e depois fazer a prece e passar, então, para o nosso irmão Rafael Coelho. Então, que todos possam ficar à vontade, que todos se sintam em casa, embora estejamos virtualmente, mas se sintam em casa, com toda certeza, a espiritualidade amiga vai nos amparar, nos proteger neste momento. Então, eu vou ler aqui essa página, no livro Pão Nosso, que tem o título Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento da verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representa conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, meus queridos irmãos, vamos neste momento elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre querido. Ele está conosco neste momento, porque ele nos disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está aqui. Mestre, o Senhor está conosco neste momento, ao nosso lado. Toca a nossa mente, o nosso coração. Nos proteja, nos ampare. Proteja os nossos lares, Mestre Jesus. Nos dê a sabedoria para o discernimento da vida. E que neste momento o Senhor possa, através dos teus mensageiros de amor, de irmã Laura, a nossa querida companheira responsável pelos nossos trabalhos, que possa inspirar, que possa intuir o nosso irmão Rafael Coelho, para que as suas palavras proferidas aqui hoje, nesta noite, possa ser um bálsamo para nós, que elas possam chegar até os nossos ouvidos, a nossa visão, nos encorajando para que, através do teu evangelho de amor, nos tornemos melhores. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos mentores da casa, em nome de irmã Laura, e em nome de Deus, nosso Pai maior, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra, o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus.
Rafael, fica à vontade. Peço aos irmãos que fechem os seus microfones, só deixa o Rafael falando, porque para não dar interferência, tá bom? Fica à vontade, meu irmão. Joia, querido, obrigado. Espero que todos estejam me ouvindo bem. A gente preparou aqui esse estudo com muito carinho, vibrando e rememorando os momentos que tivemos juntos, a presença física dos companheiros, aí na casa de irmã Laura. Com muita satisfação a gente retorna aqui, a gente vem acompanhando o trabalho da casa nas redes sociais e torcendo muito para que tão logo a gente possa estar junto de novo, nos abraçando. Creio que esse momento está próximo, mas até lá a gente vai utilizando dessas ferramentas tecnológicas para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa se abraçar. Eu sou Rafael Coelho, eu sou de Barra Mansa, estou vinculado aqui ao Centro Cristão Espírita Zico Horta, onde a gente também trabalha na divulgação da doutrina. Eu creio que é importante a gente falar isso, fazer esse comentário, não para dar nenhuma credencial do nosso trabalho, porque somos aqui pequenas formiguinhas na intenção de colaborar com o reino dos céus, com a aplicação do evangelho nas nossas vidas, apenas um instrumento aqui a ser utilizado para trazer as melhores e benéficas reflexões para nós. Mas é importante, o orador, aquele que se dispõe a estar aqui, está vinculado a um trabalho, a uma casa. Eu acho isso muito importante nos dias de hoje. Nós, espíritos, temos que valorizar isso e realmente enxergar esse trabalho como com certeza acontece aí na casa de Laura, como carinhosamente vocês o chamam, né? O estudo que ficou hoje, as reflexões que couberam a nós nessa oportunidade honrosa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, já lá nas Instruções dos Espíritos, os itens 8 até 12. E o que abordam esses itens? Lei de amor e lei de egoísmo. Lei de egoísmo, não, perdão, o egoísmo. Então, da onde veio, né, da onde surgiu aí o próprio capítulo, né, que é esse capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Essa citação a gente pega lá em Mateus, apesar dela estar também no Evangelho de Marcos e de Lucas, nós vamos dar uma pincelada aqui. E aí a gente chama a atenção de quando o mestre proferiu amar ao próximo como a si mesmo, ele estava sendo tentado, ele estava sendo entrevistado, vamos dizer assim, questionado, colocado contra a parede pelos fariseus, pelos saduceus, ora um, ora outros, tentando pegar algum tipo de contradição nas palavras de Jesus. E isso se repete durante várias vezes no Evangelho. E, coincidentemente, né, a narrativa de Mateus, no capítulo 22, ela vem passando, até ela dar origem à passagem do dai a César o que é de César, e aqui o mandamento maior. Então, eles, para testarem Jesus, faziam perguntas capciosas para o entendimento deles naquele momento, lembrando o entendimento, né, dos judeus ali, do povo hebreu em relação aos 10 mandamentos, às leis mosaicas. Então, tudo que vinha de novo, tudo que vinha que eles entendiam que podia contradizer aqueles ensinamentos, eles buscavam fazer, né, retornar questionamentos capciosos para Jesus. E o nosso mestre querido, de maneira muito tranquila, a gente pode lembrar também a passagem da mulher adúltera, ele escrevendo com os dedos na areia, com aquela tranquilidade. Era um momento ali que ele estava sendo testado também. E agora, vamos ver o que ele vai fazer. A resposta magnífica dele, né, para que atire a pedra aquele que estivesse em pecado. Mas aí, voltando aqui ao mandamento maior, lembrando que aí ele aproveita essas oportunidades para deixar ensinamentos né, imperecíveis para nós, ensinamentos atemporais. E, no caso aqui, amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu peço licença para a gente fazer uma leitura rápida aqui, a passagem é curta, pelo menos essa de Mateus. Né? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, ou seja, já tinha acontecido um episódio antes que ele já tinha dado uma resposta definitiva aos saduceus ao ponto de os emudecer. Então, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar.
Olha só, tem até o próprio termo ali para testar Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Jesus trouxe ali um ensinamento que já fazia parte ali do povo hebreu. Não nessa profundidade que Jesus, né, veio nos ensinar, a nos exemplificar. Mas ali até então a resposta foi satisfatória. E aí Jesus fala. E o segundo era a oportunidade desse fariseu já ter ouvido essa primeira parte, ó, tá tudo certo. E o segundo, e aí Jesus complica, pelo menos naquele momento, e a gente tem que fazer a análise se até agora ainda está complicado isso. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E aí, lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34, o título é o mandamento maior. Já em Lucas, no capítulo 10, lá a partir do versículo 25 a 37, é a parábola do bom samaritano. Então, você vê que a narrativa de Lucas, nesse contexto, ela tem um enredo maior, porque ali Jesus utiliza, né, do acontecimento para entender quem que é o próximo, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Também há essa passagem narrada no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, versículo 28 a 34, o maior mandamento. Então, você vê que em 3 dos evangelhos está lá, amar ao próximo como a si mesmo. E aí, como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai aplicar isso? O que que Jesus quis dizer? Passados mais de 2000 anos, nós estamos conseguindo entender isso? Temos a parábola do bom samaritano que esmiuça muito bem a questão do próximo, no meu ponto de vista, principalmente. Mas e o amor? E essa lei de amor que ele vem nos falar, que ele veio nos trazer, através do seu exemplo? Nesse item 8, 9 e 10, são os espíritos de Lázaro, Fênelon e Samson que dão essas comunicações. Então, são curtas, vale muito a pena ler, mesmo que fossem longas, porque elas são muito pontuais. Lázaro já inicia lá no item 8 dizendo: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. Então, daí, se a gente conseguisse entender isso daqui na sua maior profundeza, o resto seria nota de rodapé. Infelizmente, ainda precisamos de mais explicações, precisamos estudar esses exemplos que Jesus nos deu. Né? E essa lei de amor, ela é chamada a regra áurea. E aí, Jesus que trouxe essa regra áurea? Diretamente não. Porque os gregos, os persas, os egípcios, os chineses e até mesmo o povo hebreu e o povo romano tinham essa chamada regra áurea, com frases diferentes, mas basicamente dizendo: não faça ao outro o que você não quer que o outro te faça. E aí Jesus, né, e aí como que esses povos já tinham esses entendimentos? Através daqueles missionários que ali vinham, a nome de Cristo. Podemos ver lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel dá essa esmiuçada justamente de todos esses povos que vieram, né, na povoação, na criação das sociedades. Já tinha aquele germe ali. Só que a grande diferença de Jesus em relação a essa regra áurea é que ele exemplificou. E aí, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 41, o último parágrafo da lição 41, que é denominada regra áurea, Emmanuel diz o seguinte: com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. E aí o toque final de Emmanuel: a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E aí a gente vai lembrando das passagens de Jesus, é justamente no meio de várias pessoas. Ele utiliza daquelas oportunidades capciosas para trazer essas lições atemporais. Ele utiliza daquelas situações que vão vivendo aqueles apóstolos,
através dos exemplos das dificuldades que eles mesmos apresentavam. E aí a gente tem dezenas, né? Notadamente as negações de Pedro. Quanto ensinamento tem ali, naquela, vamos dizer, naquele escorregão desse irmão. E aí toda a história que envolve o nosso governador planetário está dentro desse contexto do amor. Tudo está ali. E aí a gente lembra a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o famoso capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, meus irmãos, olha o que Paulo já falava para nós lá. Não adianta a gente ser, né, ter essa pureza toda, se a gente não tiver amor, se isso for só para fora, não for de dentro. Não adianta nós darmos a nossa existência em holocausto se isso não for por amor. E aí eu uso um termo holocausto, aqui Paulo usa o termo ser queimado, mas já a nossa sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu. Pode até parecer que não, porque vivemos esses momentos conturbados da transição planetária, o qual nós espíritas temos totais condições de ter um entendimento maior, por conta do cabedal gigantesco de informações que nós temos, notadamente a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Mas aí a gente pode, na Gênese Planetária, em vários momentos da Revista Espírita, Allan Kardec pontua, né, essa ebulição que iria ocorrer, que já estava acontecendo naquele momento da codificação. Então, aí a gente tem que trazer para os nossos dias atuais. Né? O que seria esse ser queimado, esse dar-nos em holocausto? É a gente ter a nossa vivência com aquelas pessoas que nos rodeiam, entendendo que esses são os nossos próximos. Aí, assim, é esse tipo de sacrifício que está sendo, né, pedido, exposto, oferecido para nós, nessa oportunidade bendita que nós estamos tendo aqui, de viver justamente esses momentos de transição. Muito provavelmente, muitos e muitos corações de nós estão tendo aquela oportunidade derradeira de dar um saculejo. Isso não é ruim, de falar, não, não, é bom, olha a misericórdia divina atuando na vida de cada um de nós. Fica claro, meus amigos, né? Aí a fala de Lázaro, nesse primeiro momento, que o foco da nossa existência terrena, ela deve ser dominar esse sentimento do amor. Esse sentimento, dito por ele, o sentimento por excelência. É uma lição fundamental nessa nossa caminhada, nesse nosso aprendizado de agora. E aí ele fala também uma situação muito interessante, que ele menciona os instintos e as sensações, que são aquela fase embrionária, que nós deveremos, quanto mais cedo buscarmos vencê-las, mais cedo a gente vai estar, né, realmente comprometido com o Evangelho de Jesus, em sermos também co-criadores em cada momento da nossa existência, vivenciando essa lei de amor. E quantos de nós, no nosso dia a dia, ainda deixamos esses instintos falarem mais alto? O momento que a gente perde a paciência e eleva o tom de voz. O momento que a gente bate uma porta porque a gente está bravo porque o time perdeu. Estou dando um exemplo bem banal, porque são as coisas pequenas que vão nos irritando, vão nos deixando esse instinto. Quantos de nós ainda estão na busca desenfreada pelas sensações? Sensações trazidas pela comida, pela bebida, ainda outros casos, pela drogadição, pelo sexo em desvario. O estado que ainda vivemos, convivendo com esses instintos e sensações, instintos que fazem parte de nós e sensações que nós estamos buscando pelo nosso livre-arbítrio, sensações que não nos preenchem. E aí a gente busca cada vez mais e busca cada vez mais. Joana de Angeles, no livro Vidas Vazias, ela é cirúrgica para falar isso, principalmente no capítulo 1, 2 e 3. Vale a leitura dessa obra magnífica da benfeitora Joana de Angeles, atualíssima, porque ela vem colocando justamente isso, o que vem,
né, esse mundo cheio de informações vem trazendo conosco esse boom de pessoas, crianças ansiosas, ansiedade que faz parte, né, desses sentimentos que temos, mas a maneira que estamos levando a nossa vida nessa busca por sensações estão trazendo sérias complicações na nossa caminhada. E aí, qual é o efeito dessa lei de amor na criatura humana? Se a gente conseguir compreender e aplicar ela, o que vai acontecer? Essa lei, quando ela for realmente implantada, ela vai substituir dentro dos nossos corações a personalidade, a parte que é só minha, para substituir por uma fusão de seres, uma fusão de sentimentos, de corações. E aí sim nós vamos conseguir extinguir essas misérias sociais. E aí, quando a gente fala de miséria, nós não estamos falando só da ausência do pão material, mas a maior miséria que nos assola, que é a miséria moral que ainda vivemos. Essas dificuldades que nós mesmos vamos criando, os percalços, e aí a gente tem que retornar e aplicar de novo aquela lição. E algumas das vezes ela vem com algum sofrimento para que a gente enxergue, para que a gente dê valor. Ainda lá o nosso irmão Lázaro fala, o homem, então, que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhece a miséria do corpo e da alma. Olha que amplitude do corpo e da alma. A gente precisa unir esses sentimentos em relação à nossa condição de espíritos imortais e a oportunidade bendita que estamos tendo na matéria. Porque também temos que utilizá-la da melhor maneira possível. Nosso irmão, quando fala de amor, Lázaro vai nos remeter também à reencarnação. Essa bênção, essa lei misericordiosa que nos dá essas oportunidades sucessivas, grandiosamente projetada para nós seres imortais, que são 1, 2, 3 vivências no corpo físico diante de toda uma vida imortal que teremos à frente. Não temos a mínima noção de tempo. Se formos analisar tempo pelos anos, pelos dias, pelas horas, na maneira que nós, como humanidade, vamos computando. Esse instrumento de aplicação da lei do amor, que é a reencarnação, essa bênção que nos dá essa oportunidade de, em etapas, vencendo as nossas caminhadas, elas são muito bem descritas nas obras né, que rodeiam o Pentateuco kardeciano. Então, quando a gente fala de reencarnação e tenta explicar, tenta dar uma pincelada, muito se lembra lá do livro Missionários da Luz, quando se fala da reencarnação de Segismundo. Até no YouTube tem um filminho que mostra, muito bacana, estilo um desenho, mas que faz um apanhado muito interessante para a gente poder compreender um pouco melhor. E aí eu peço licença para trazer também uma obra que também esmiuça, né? Ela vai a fundo na questão da reencarnação. E por que eu quis trazer essa obra? Por conta de amanhã já estarmos aí no Setembro Amarelo, um mês que valoriza, né, a vida, um mês que combate e explica e esclarece as questões do suicídio. E essa obra, Memórias de um Suicida. Essa obra magnífica que talvez em alguns momentos nós mesmos espíritas não damos o estudo que ela merece, a atenção que ela merece, porque ela é grandiosa. Aí, no capítulo 12, chamado Prelúdios da Reencarnação... Menino, poxa vida, esse é doido! Lá no capítulo 12, Prelúdios da Reencarnação, o Cândido já começa com a frase daquela conversa de Jesus com Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Lá no capítulo 3 de João. E aí, ele chega ali com aqueles, né, os amigos, os réprobos que estão ali com Camilo Cândido Botelho. Eles chegam nesse setor lá na colônia correcional Maria de Nazaré,
lá onde trabalha a legião dos servos de Maria, essa legião que vai resgatar Camilo Cândido Botelho e os seus amigos réprobos, lá no Vale Sinistro, no Vale dos Suicidas. Depois que eles são trazidos à colônia, algum período de tratamento, algum período, né, de esclarecimento daquela situação que eles haviam, né, acometido, aquele crime que haviam cometido contra a sua própria existência, eles são levados a esse departamento de reencarnação. Olha só, meus irmãos, por que eu estou trazendo isso? Tentando trazer essa reflexão. Eram pessoas, eram espíritos que estavam ali, tendo cometido esse ato que trouxe para eles muito mais sofrimento do que alívio, muito mais incontáveis, né? A nossa irmã Ivone ali vai na sua mediunidade poderosa e fiel, trazendo detalhes de todo esse sofrimento que foi causado a eles mesmos. E aí, nesse momento, né, eles já estão um pouco mais, já estamos lá um pouco depois da metade do livro, eles já estão mais restabelecidos, já estão entendendo que vão ter que reencarnar, já vão entendendo que aquele ato que eles cometeram vai incidir justamente na formação do novo corpo físico. E aí eles são recebidos pela irmã Rosália e a irmã Celestina. Essas que falam para eles que naquele setor, no departamento de reencarnação, os espíritos passam pelo menos de 1 a 2 anos. Pelo menos. Fazendo o quê? Passando pelas sessões que tem dentro desse departamento. 6 sessões. A primeira é do recolhimento, a segunda da análise, e aí eles passam para a programação de recapitulações, pesquisas, a quinta, planejamento dos envoltórios físicos terrenos, e a sexta, um laboratório de restringimento. Então, olha só a misericórdia divina. Não importa a nossa caminhada de dificuldades, de crimes, né, de malbaratar as oportunidades que vão chegando para nós através das reencarnações, há sempre uma oportunidade. E não é uma oportunidade qualquer. É uma oportunidade, olha só, eivada de carinho. Eles estão ali, esses espíritos, estão ali se sentindo mesmo o pior dos seres. Seres que não mereceriam estar recebendo toda aquela... E mesmo assim são tratados a todo momento com carinho. A lei de amor, junto desses servos de Maria, desses espíritos que fazem muito deles hindus, né? Segundo a narrativa da Ivone, entendem já essa lei do amor. Essa lei do amor que permite que eles vão, né, até essas cavernas lá no mundo espiritual, lá onde esses espíritos estão lá em sofrimento, para resgatá-los. Ela que permite que esses espíritos sejam abrigados, tratados, recebendo todo tipo de carinho, de explicação, para que possam ter novas oportunidades. Então, meus irmãos, a reencarnação, a oportunidade que estamos tendo agora, valiosíssima, valiosíssima, e ela é um efeito direto dessa lei do amor do Pai para conosco. Olha só, as oportunidades que a gente vai tendo, né? E aí, a gente de posse dessa oportunidade, entendendo que estamos aqui, o que está em jogo de verdade, não são as coisas do mundo, mesmo aquelas coisas que são sadias, que a gente gosta, seja um jogo, um esporte, sejam as questões políticas que assolam todos os países do globo. O que está em jogo é a nossa caminhada como seres imortais. E não é nenhum convite a estarmos passando férias na vida. Não, vamos entender o que está acontecendo aqui e acolá, vamos formar dentro dos nossos corações opiniões, mas não vamos guerrear por elas. Vamos entender que o nosso próximo pensa diferente. E o fato da gente respeitar ele já é um grande passo para que a gente possa amá-lo, se ainda o nosso coração não permite. Porque é uma realidade. Temos dificuldades, em algum momento, né, de opiniões contrárias em qualquer segmento da nossa sociedade, a gente se aproximar daquela criatura. Só que a gente também tem que pensar
que aquela criatura, aquelas, tantas outras criaturas, talvez tenha a dificuldade de aproximar de nós. Porque nós também temos esse nosso repelente quando nos falta a paciência, quando nos falta esse entendimento que as opiniões são diferentes, até mesmo no âmbito religioso. Né? Cada um tem o seu segmento. O que a gente tem que orar e vibrar para que todos estejam vibrando no bem. O mais rápido possível, esses corações possam conhecer Jesus. Porque Ele é o nosso mestre, Ele faz bem para nós. Que Ele faça esse bem, que Ele alcance a casa de todos esses irmãos. Então, o que a gente pode fazer para acelerar esse progresso nosso? Estudando, compreendendo e vivenciando os ensinos contidos no Evangelho de Jesus. Ensinos estes agora renovados pelo Espiritismo. O Espiritismo que contribui para que esses ensinos e esse modo de aplicação seja mais claramente compreendido. E aí sim, a partir do momento que a gente conseguir aplicar isso, cada um tomando conta da sua aplicação, a gente tem tudo para permitir que as coisas, né, comecem a melhorar, comecem a caminhar. E aí a gente pode pensar no nosso lar, a nossa casa. Se a nossa casa for um ambiente de guerra, de grito, de palavrão, que clima que tem ali? Agora, você imagina ao contrário, a nossa casa é um momento, né, que a gente consegue manter o tom de voz, um momento que acontecem coisas desagradáveis, porque acontece, os problemas chegam, a gente conversa, a gente se equilibra. E aqui, né, esse instrumento que está aqui falando com vocês, não vive instantamente dessa forma, há dificuldades tremendas. E o recado chega primeiro aqui, porque a minha voz, ela bate primeiro aqui no meu ouvido. Ainda com esse fio da internet, ela demora um pouquinho para chegar para vocês. Então, é a realidade, estamos todos vivendo essas dificuldades. Mas aí, se a gente começar, o ambiente da nossa casa não tende a melhorar, se a gente conseguir aplicar essas situações? A mesma coisa vai acontecendo no planeta, na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa casa espírita, no nosso ambiente de trabalho. As coisas vão caminhando, vão melhorando. Né? E quando a gente fala aqui estudando, compreendendo, vivenciando o Evangelho, a gente não pode deixar de lembrar a frase icônica que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, item 5, quando o Espírito de Verdade, o próprio Mestre, nos fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades do cristianismo são encontradas no cristianismo. Os erros que nela se enraizam são de origem humana. Então, o recado é muito claro, a gente precisa buscar esse entendimento. E aqui, você vê, o próprio Jesus nos fala isso, e ele não diz que quem não tem um estudo muito aprofundado, né, teve oportunidades de estudo na escola, num curso superior. Não, a instrução está acessível a todos. E aí vem esse trabalho magnífico, que é esse trabalho das reflexões, das palestras públicas, dos estudos em grupo. Hoje a internet oferece tanto conteúdo seguro para nós, a própria Federação Espírita Brasileira, quando estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está ali, a gente não precisa ficar procurando muito longe, vamos dizer assim, apesar do que a gente sabe que tem muita coisa boa. Então, está acessível a todos. E aí são os efeitos positivos de uma situação difícil que é a pandemia. A oportunidade de estarmos reunidos de maneira online, a oportunidade de estarmos alcançando outros países numa pequena fala dessa. Nós aqui fazemos parte do 16º Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa. E o conselho tem um trabalho todos os sábados, desde agosto do ano passado. A gente completou um ano com esse trabalho e fizemos extraímos os áudios das palestras e lançamos em aplicativos de podcast, o Spotify, o Google Podcast. E ali ele passa para nós os países onde estão sendo ouvidas as palestras. E aí Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha,
a gente para e pensa, olha, uma pequena reflexão que nós estamos fazendo aqui entre corações amigos, pelas ondas da internet, como o alcance hoje é grandioso. Então, as desculpas diminuíram bem, né? Para a gente poder dizer que não está tendo acesso ou que está tendo dificuldades de pegar um livro, de fazer uma leitura. E aí vamos passar para um outro ponto aqui, que é a questão do próximo. Aí a gente lembra aí a parábola do bom samaritano, que está justamente a parte principal do texto, que é amar ao próximo, ela está aqui, né? E a gente quer trazer essa passagem para lembrar assim, quem que é o meu próximo? É a pergunta que o doutor da lei faz a Jesus. E aí, por isso que lá no Evangelho de Lucas, que tem a parábola completa, ele está mais completo, está mais explicado. Porque depois daquele ponto ali, ele fala, mas, amar meu próximo, tudo bem, mas quem que é o meu próximo? E aí, ele sabendo que estava falando com um fariseu, ele utiliza justamente do exemplo do samaritano, que socorre aquele estrupiado, que leva ele, né, em cima do seu animal, o hospeda, trata das suas feridas. Para quê? Para mostrar aqueles seres que estavam ali, que existiam aquelas rixas, que não podia tocar, que não podia encostar, que traria impureza. Os samaritanos e os fariseus, né, cada um para o seu lado. E aí ele aproveita aquela oportunidade para trazer. E no final de tudo, lá no versículo 36, ele devolve a pergunta. Para você, quem que parece o próximo? E aí ele não teve como, porque a explicação, a parábola do bom samaritano, ela é claríssima. E aí o fariseu responde, aquele que praticou a misericórdia. Então ele teve duas oportunidades de sair correndo. A primeira, quando Jesus terminou no primeiro mandamento, dizendo que era para amar a Deus. Era a chance dele, sumir. Falar, tá bom, falou o que eu queria ouvir. Aí Jesus complica, no bom sentido, né? A gente falando complica para o entendimento daqueles irmãos daquele momento. Quando ele fala que é o próximo. Aí ele tinha a chance também de correr ali mais uma vez. Aí ele pergunta de novo, mas quem que é o próximo? E aí chega um momento que ele mesmo responde a sua pergunta e não tem mais para onde fugir. Mais uma pergunta dentro desse contexto das nossas reflexões. O que devemos fazer para nos ajustarmos à lei do amor? E aí o que nas instruções dos Espíritos desse capítulo 11 está dizendo para nós? O primeiro passo é tolerar. Olha só. Tolerar os que convivem conosco. E aí fica aquela reflexão muito interessante para nós. Assim, mas eu não preciso tolerar ninguém, não. Então, meu amigo, alguém está te tolerando. Porque é uma realidade, ainda precisamos ter essa tolerância, esse carinho, esse amor com quem está próximo de nós, da mesma forma que a gente precisa que tenham conosco. E aí essa tolerância, ela passa aí para o perdão das ofensas, né, desse auxílio ao próximo na medida das nossas possibilidades. Isso sim é atender o chamado de Jesus. Não basta para nós fazer aquilo, né, não fazer aquilo que a gente não quer que faça para nós. Nós já estamos um degrau acima dessa escada, meus irmãos. Muito será cobrado daquele que muito está tendo a informação. Então, é um estado de inércia, de não fazer nem o bem, mas também não fazer o mal, já não nos cabe. Nós já evoluímos um pouco e já damos para entender que nós devemos aplicar as nossas forças, não só para não fazer o mal, mas para executar o trabalho de Jesus no bem. Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer palestra, eu não tenho computador. A gente pode criar um monte de desculpa aqui. Mas muitos de nós, talvez, podemos pegar numa vassoura, né? E aí a gente imaginando o centro aberto novamente. Quando abrir, vamos ver quem serão os trabalhadores que vão estar ali na linha de frente, de máscara, álcool gel, ajudando, vendo a temperatura, porque nós vamos ter que fazer isso quando as casas reabrirem. Vamos ter que ter um voluntário para ficar lá no banheiro, na frente do banheiro da instituição. No momento que alguém usar, vamos ter que entrar, higienizar. Nós vamos ter que ter esse cuidado. E aí, vamos ter trabalhadores para isso? Serviço tem, a seara é gigantesca, ela é muito grande. Agora, os trabalhadores, eles são muitos. Na verdade, o próprio livro Missionários da Luz
A narrativa que fala, né, a André Luiz, é que muitos, milhares saem de nosso lar preparados para o trabalho, receberam um investimento grandioso para estar aqui e trabalhar na seara de Jesus. Mas aí chega aqui, muitos de nós nos deixamos entorpecer pelas questões da matéria e malbaratamos mais uma oportunidade. Livro dos Espíritos, questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Resposta taxativa da espiritualidade: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E olha que se torna uma coisa sem medida. Como que a gente vai mensurar isso? Através da nossa omissão. Não dá nem para saber. Não dá nem para saber. Porque o que pode acontecer a partir do momento que a gente se exime, podem ser situações catastróficas e que vão refletir em nós, na nossa caminhada, na nossa consciência, nos cobrando isso futuramente. Porque sabemos que talvez na nossa passagem terrena as coisas acontecem e a gente nem fica sabendo. Mas quando a gente retorna para a nossa casa, que é o mundo espiritual, essas questões vêm até nós. Elas vêm até nós. E aí a gente tem que tomar cuidado para isso não ser, no bom sentido da palavra, fantasmas a nos assombrar na nossa caminhada de espíritos imortais. E aí a gente já, caminhando aqui para o nosso final, a gente vai falar do egoísmo. Eu vou falar bem rapidinho, porque o pessoal daqui da casa de Irmã Laura não tem egoísta. Está todo mundo tranquilo. Não está, Itaboraí? A gente sabe que não. A gente sabe que muitos de nós, ou todos nós, ainda carregamos essa chaga do egoísmo em algum momento da nossa caminhada. Ela precisa ser extirpada. E muitos corações, certamente, já não convivem mais com ela, com o egoísmo. Mas ainda, nesse turbilhão do mundo de provas e expiações, esse sentimento, ele vai ficando bem palpável, bem visível em várias situações do nosso cotidiano. Não é verdade? Quantos escândalos a gente vem assistindo nos noticiários, quantas dificuldades a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. E aí, se a gente buscar lá da onde que elas vêm de verdade, a gente vai perceber corações como o nosso, ainda arraigado nesse egoísmo, ao ponto de praticar ações em seu benefício, mas em detrimento de outros corações, de outras vivências, de outras famílias. E aí, essa parte, ela tem dois espíritos que fazem aqui a comunicação. Um deles é o nosso querido e conhecido Emmanuel. Ele fala aqui no item 11, é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Olha quanta responsabilidade o benfeitor de Chico nos coloca aqui, nos traz. O egoísmo, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. E aí, a fala é forte, e a gente pode também pedir ajuda, que é o Livro dos Espíritos, as questões 913 até 917, elas dão uma pincelada, o título é justamente o egoísmo. E aí eu separei duas questões aqui para a gente refletir. A 913, que pergunta que, dentre os vícios, qual pode se considerar o mais radical? Taxativa a resposta, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Eu acho o máximo quando a resposta vem a Kardec de uma maneira assim, mas já falamos. Ora, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, olha só, tanto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a comunicação de Emmanuel, aqui a resposta da espiritualidade a Kardec, dali deriva todo o mal. As chagas estão ali, ou estão aqui. Mas aí vai passar por nós, queremos enxergar isso dentro da gente. Nós temos não só essa humildade, que precisa de muita humildade para enxergar os nossos defeitos, enxergar onde que está morando esse egoísmo nosso,
E aí a gente ter coragem de enfrentar, né? De falar, eu sou egoísta com chocolate. Eu sou egoísta. Eu escondo. Olha que coisa horrível. Talvez ainda está me faltando coragem para parar de esconder e dividir com todo mundo. Acabar, acabou. Então, estou dando um exemplo banal, que é uma realidade do meu coração, mas nós temos esses pequenos egoísmos no nosso dia a dia. E em qual momento isso não se transforma num egoísmo mais severo, com consequências? Essa autoanálise ela precisa ser feita, porque só assim a gente vai combater. Então, eles falam aqui também, olha, ele só vai, por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houveres destruído a causa. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, olha só, ele não só faz mal para nós, ele não só é a chaga principal, né, a origem de todo mal, como ele vem destruir as outras qualidades. Porque como vamos fazer uma doação com aquele egoísmo? Estou te dando, mas estou segurando. Como que a gente vai fazer com os nossos filhos quando chegar o momento deles, seguir a vida deles? Eles estão segurando eles, não vai não. Nós estamos criando eles para nós ou estamos criando eles para o mundo? E aí fica uma reflexão, se tem algum pai, alguma mãe aqui, algum avô, alguma avó, algum tio, que tenha crianças no seu convívio. Olha a importância hoje de a gente preparar esses coraçõezinhos para esse mundo regenerado, para que eles já possam, diferente talvez de nós, que já caminhamos um pouquinho mais nesta encarnação, eles possam já ter sentimentos regenerados e contribuir ainda mais. O que nós estamos oferecendo aos nossos jovens, às nossas crianças? Uma outra questão aqui, a 916, ela aparece, né, como muitas das vezes a gente vai degustando a doutrina espírita, a gente vai degustando as passagens do próprio Emmanuel, na série Fonte Viva, principalmente, como são atualíssimas algumas colocações. Olha a pergunta que Kardec faz, no 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e o mantém. Olha só como que isso é atual. Nós não temos essa impressão? Talvez seja só eu que em alguns momentos sinto isso. Como poderá a causa destruir o efeito? Ou seja, isso é tão latente, em vez de diminuir, a impressão que passa é que ele está crescendo, que nós estamos jogando gasolina no fogo do egoísmo. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Aí, né, por óbvia resposta. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Olha que transição planetária aqui, a obra básica. É como aquela espinha, aquele furúnculo que vai ser exprimido. Então, o que acontece? Vem dor, vem o estouro. Só que só acontece isso no momento que ele já está com aquele carnegão. E muito provavelmente nós já estamos vivendo esse momento de extirpá-lo. E aí precisa que isso venha à tona de maneira cavalar, como está vindo. E aí essa mensagem, meus irmãos, não é para a gente se desesperar, não é. Pelo contrário, é para a gente entender. É para a gente entender, e pelo contrário do desespero, é para a gente se tranquilizar. Porque o escândalo vai vir, mas ai de quem está vindo, por onde ele está vindo. Jesus nos colocou isso. Então, a gente tem que raciocinar e refletir nesse momento de transição, quais são os nossos sentimentos, trabalhar esse autoconhecimento. Tivemos essa oportunidade grandiosa, principalmente nos primeiros momentos da pandemia, onde realmente foi necessário, né, enquanto ainda pouco se sabia, né, de ficarmos em casa. Então, vivíamos com a oportunidade, as oportunidades nos davam até março de 2019, 2019 foi a pandemia? Isso, né? 2020. Março de 2020, desculpa. Até lá, naquele momento, a gente tinha várias oportunidades de fugir do conflito. Né? O homem ia andar de bicicleta, ia jogar bola, ia ver o futebol com os amigos,
ia para o centro, ia fazer palestra, ia estudar, negligenciava talvez alguma dificuldade dentro de casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, na própria casa espírita. Depois eu vi, e a gente tinha fuga. E aí veio esse momento pandêmico que a gente teve que ficar junto, reforçar esses laços familiares, mesmo a contragosto, e aí a gente teve que encarar aquilo que muitos de nós, em muitos momentos, estávamos empurrando para baixo do tapete. Então, essa situação que a gente vem vivendo, ela não é só sofrimento. Ela trouxe muitas oportunidades. Vale nós fazermos essa reflexão. Se ainda não o fizemos, dá tempo. Está em tempo de entendermos isso. A doutrina espírita, como eu já falei, ela tem um cabedal de informações valiosíssimas nesse sentido. E aí, para a gente finalizar, já que estamos aqui falando do egoísmo, vamos trazer o nosso irmão Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, a lição 157, o filho egoísta. O filho egoísta, e aí eu vou fazer uma confissão a vocês. O filho egoísta é o filho que eu acho que está certo. Da onde que eu estou tirando isso? Isso está lá em Lucas, capítulo 15, versículo... Deixa eu olhar aqui para a gente falar. Parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo vai, gasta tudo, com festa, com bagunça. É um momento que ele já está comendo comida de porco, ele volta e pede perdão para o pai. O pai o aceita, manda matar um cevado, faz uma festa, manda os músicos tocarem. E aí chega o filho que ficou esse tempo todo lá trabalhando. E aí o que acontece? Ele fica bravo. E aí o meu sentimento, Rafael, ele está certo, hein? O outro estava lá na farra. Agora ele veio para cá e aí ele cobra lá o pai dele. Ele fala lá, ele ficou irado, o outro filho, o filho que ficou lá trabalhando. Eu te sirvo há anos, jamais negligenciei o mandamento teu, nunca me deste um cabrito. Bravo, ficou bravo. Para eu deleitar-me com os meus amigos. E agora chegou esse filho que devorou todos os teus recursos. E você faz isso? Ele cobra o pai dele. Aí eu vou lendo, na minha ignorância, falei, esse é o rapaz, está certo. Ele ficou lá. Ele se sacrificou. E agora, olha, só que a mensagem é muito maior que isso. Porque ainda sou muito egoísta para me simpatizar e me aproximar mais desse filho do que daquele outro, que realmente estava em erro. E aí, Emmanuel esmiuça isso. Eu vou pedir licença para ler aqui, já é para a gente finalizar. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. E tanto que fica lá na parte final, lá o pai vai e fala com ele. E a gente, tanto que a parábola, o filho pródigo, aqui nessa tradução do Novo Testamento do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, a parábola dos dois filhos. Ela tem uma outra nomenclatura. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza, no egoísmo. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Então, o tamanho da amplitude dessa parábola. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar, a fim de viver no escândalo, tornando-se credor de todas as punições. Raros os aprendizes, e aí, como já confessei para vocês, eu não me enquadro neles, conseguem fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sobre o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobe à tona e ei-lo na demonstração da sovinice. Contrariam a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Porque naquele momento que estava tendo a festa, para receber aquele filho pródigo, aquele que estava perdido, estava tendo uma alegria. O pai estava com o coração pulsando de amor.
Mas ele, a vibração que ele chegou ali, o egoísmo era tanto que aquilo não impactou positivamente nele. Como um autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família, invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina. Desrespeita o genitor, incapaz de partilhar o justo contentamento. É esse tipo de homem egoísta, ele é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se, sofre, né? E aquela secura aniquila no ciúme que vai o envenenando. E as palavras que Emmanuel coloca, elas são muito pontuais, porque isso envenena. Isso vem para o nosso coração, a gente cria aquela raiva, faz mal só para nós. Só para nós. Lendo a parábola com atenção, finalizando aqui o último parágrafo de Emmanuel, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer, e aí é Emmanuel que está falando, na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. Então, meus irmãos, olha, como que a gente se encaixa nessa parábola, tanto sendo por um filho, quanto sendo pelo outro. E aí a gente tem que focar nesse pai amoroso, que nos perdoa, que nos traz de volta ao regaço e fica feliz, imensamente feliz, quando decidimos caminhar pelo caminho, né, que nos leva a Jesus, que nos leva a esse pai. Para a gente agora realmente finalizar, lembra uma passagem de Divaldo, relatando orientações e falas da sua mentor, Joana de Ângeles, quando ela diz que os trabalhadores da última hora, esses que nessas encarnações passadas, em outras roupagens, nós hoje espíritas, mas em outras roupagens religiosas, procurávamos Jesus. Procurávamos, muitas das vezes, na larga maioria das vezes, falhando de maneira grandiosa. Mas hoje, ele nos encontrou, Jesus nos encontrou, e não há mais volta, meus irmãos. Ele já nos encontrou. Uma noite de muita paz, de muito amor. Sintam-se todos abraçados. Obrigado pela oportunidade. E que essas reflexões possam ecoar no meu coração e em cada um de vocês. Rafael, muito obrigado pela sua palestra aí, tão esclarecedora que nos traz esses conhecimentos conforme a doutrina espírita nos ensina. Então, eu te agradeço imensamente que nós possamos ter novas oportunidades para que você esteja conosco. Eu peço a gentileza, né, de você fazer a prece final e logo após eu vou encerrar, então já desejo boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos. Muito bom mesmo, tá? Fique com Deus. Vamos todos elevar os nossos pensamentos, manter os nossos corações unidos, colocando na nossa mente a figura desse rabi, desse mestre nazareno, que aproveitou todas as oportunidades para nos ensinar o amor. Esse mestre que já nos ama desde há muito. Com tanto amor, está à frente dessa embarcação que é o planeta Terra. Nesse momento de ebulição, confiemos nesse Pai querido e nesse governador que é Jesus. Que os nossos corações reunidos possam irradiar nesse momento, junto com esses benfeitores que aqui estão conosco, na casa de cada um de nós, junto com a nossa benfeitora, a irmã Laura, e todos aqueles outros trabalhadores espirituais vinculados à propagação e divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Unidos irradiamos pela nossa região sul-fluminense, pelo nosso sofrido estado do Rio de Janeiro, o nosso país, terra do Cruzeiro. Ó Ismael, querido amigo,
que as nossas vibrações amorosas te alcancem, fortalecendo o seu coração nesse trabalho árduo. Que a casa de irmã Laura possa receber essas irradiações. E a espiritualidade possa continuar o seu trabalho de socorro, de atendimento, àqueles corações tão necessitados desse olhar e desse carinho fraternal. Que a nossa semana transcorra na mais absoluta paz, em consonância a esse mestre querido, nas oportunidades que chegam e chegarão a todos nós, para fazermos da lei de amor a realidade da nossa caminhada, para que possamos extirpar o egoísmo dos nossos sentimentos, das nossas ações. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, fica conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima, Rafael. Boa noite, obrigado.